Glória a Deus. Provérbios, capítulo 22, e o versículo 28 diz assim: não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Algumas traduções diz marcos antigos. A minha tradução diz limites antigos, que é a mesma coisa. Algumas traduções diz fronteiras antigas, que é sinônimo. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante homens obscuros. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se pôs diante de ti, e ponha uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Não cobice os seus manjares gostosos, pois é comida enganadora. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso fará para si asas e voará ao céu como a águia. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós louvamos ao Senhor. Me dá de presente a sua atenção, mas viaja comigo aqui, amém, irmãos? Eu não sei se os irmãos estão vivendo isso, mas nós estamos vivendo em dias transitórios. Em dias transitórios. Isso politicamente, eu vejo que Deus está fazendo transferências. E quando Deus começa a fazer transferências, irmãos, Deus faz transferências de tudo. São transferências de governo, transferências de riquezas, transferências de liderança. Há um movimento na nação para isso. E no momento de transição é muito perigoso a gente fincar algumas estacas permanentes. Agora a gente também não pode quebrar os princípios do Senhor. E é muito perigoso a gente se mover assim, porque você tem que tomar decisões, né? Nós vivemos de decisões. A distância do céu e do inferno na sua vida está nas decisões que você toma. Você pode se aproximar mais do céu ou mais do inferno. E nós estamos vivendo num momento que nós temos que ter uma cabeça coletiva, uma mente coletiva, pensar como Deus pensa. E todas as atitudes que nós temos no momento, nem todas elas vão afetar assim a eternidade, mas o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus eterno. Então tudo que Deus faz, Ele faz pensando em toda a eternidade. Amém? Por isso que o Senhor diz que a gente deve educar o menino, a gente deve ensinar, a gente deve liberar palavras, porque todas as palavras, elas ecoam na eternidade. A Bíblia diz que palavras não voltam vazias, e tudo que é construído por palavras. Deus construiu pela palavra. A Bíblia diz que no princípio não era o Filho, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é a própria semente de Deus. Nós já falamos isso no domingo passado. A palavra é onde Deus cria, onde Deus engendra, é a semente de Deus colocada num lugar para gerar fruto. E em contrapartida, a gente tem lidado também com a religião, porque a religião é a tentativa desesperadora do homem de tentar doutrinar o amor de Deus. A religião muitas vezes ela quer doutrinar o amor de Deus. E a gente tem um segmento. Quem é católico tem um segmento católico, quem é evangélico tem um segmento evangélico, quem é espírita tem um segmento espírita. E nós vamos criando coisas internas dentro dos nossos segmentos, e nós achamos que com aquilo nós podemos doutrinar o amor de Deus. E o amor de Deus é diferente. A Bíblia diz que Ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas Ele jamais acaba. Por quê? Porque Deus não tem amor, Deus é amor.
E a única coisa que é eterna que eu conheço é Deus. E se Deus é amor, o amor também de Deus também é eterno. Então Deus não tem mais amor hoje, menos amanhã. Deus ama e pronto. Acabou. Não há nada que você possa fazer para aumentar o amor dele, e também não há nada que você possa fazer para diminuir o amor dele. Deus ama e acabou. Amém? Mas a gente está falando de um assunto já há alguns dias. Falamos no domingo passado, falamos aqui na conferência que nós tivemos sobre o reino em movimento. O reino em movimento é diferente do movimento do reino, que a gente pode viver o reino em movimento e não viver o movimento do reino. Pode fazer as coisas só para movimentar, e isso é perigoso, porque às vezes, eu falei isso acho que domingo passado, se eu não me engano. Você já soltou pipa? Quem aqui já soltou pipa? Tem uma hora que perde a graça, porque você já soltou a linha toda, ela está lá em cima e você está aqui. Então aí você começa a criar desafios, só para ver se ela arrebenta mesmo. E gostoso mesmo é quando chega alguém para tentar derrubar você. Por quê? Porque chega uma hora que acabou a linha, você está lá soltando, ela está no alto, não dá mais para pôr mais alto, não tem o que fazer, se torna chato, porque já não depende mais de você. Esse é o problema. Quando as coisas começam a não depender mais da gente, parece que fica chato. Parece porque a gente só tem prazer quando a nossa mão está envolvida, quando a nossa atitude está envolvida. Quando a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Parece que a gente consegue dar glória para Deus quando é Deus que faz tudo, mas quando a gente participa, parece que a gente não consegue dar glória para Deus. Eu fico imaginando o que Deus faria sem um cara que nem eu. Como Deus se... Não, Deus não seria o mesmo Deus. Ele precisa muito de mim. Então essa é a nossa percepção às vezes, que a gente consegue dar glória quando Deus faz algo impossível, e a gente diz, meu Deus, tu viu o que Deus fez? Mas quando a gente participa de algo que Deus está fazendo, parece que a gente tem mais dificuldade de dar toda a glória para Ele. Mas Deus fazendo tudo sozinho, ou fazendo através de você, é Ele ainda que está fazendo, amém, irmãos? É Ele que está fazendo. Você é cooperador, você coopera com aquilo que Deus está fazendo. Aleluia! Louvado seja Deus. E quando eu li esse versículo hoje à tarde, nós estamos falando sobre isso já há alguns dias. Tu és meu filho, eu te gerei. É o tema que nós estamos usando nesses dias. É algo que está fluindo no meu espírito, e eu gostaria de compartilhar sempre. Eu gosto assim, às vezes eu pego um assunto, eu fico um mês ali debulhando. E Deus tem falado isso. Filhos que têm uma consciência de herança. Filhos, porque eu posso ser filho sem ter uma consciência de herança. E aí eu quero comprar o amor de Deus com serviço, achando que se os meus serviços derem resultados, Deus vai me amar mais. E essa é uma condição que não existe, irmão. Nós não podemos comprar o amor de Deus com serviço. Nós temos que entender que nós somos herdeiros, e porque somos herdeiros, trabalhamos na sua causa. Aleluia. Nós não trabalhamos para ser aceito, nós servimos a Deus porque fomos aceitos, amém? Fomos aceitos, por isso servimos. E esse versículo 28 que diz, não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Não remova. Nós falamos muito nessa conferência, os irmãos perceberam isso. Deus não está criando nada novo, irmãos. Essa nova ordem de combate que Deus está fazendo, isso já está escrito na eternidade, isso já é de Deus, já está pronto. Deus, Ele não quer fazer nada novo, Ele quer fazer tudo novo, de novo, porque de uma geração para outra, Deus só precisa transferir, amém? Quem aqui trabalhou na vida, trabalhou duro? Quem aqui quando casou, dormiu no sofá da sala da avó? Quem aqui quando casou, teve que dormir, teve que morar com a sogra, com o sogro, e dormir no sofá e só dividia com uma cortininha? Quem? Não levanta a mão não, deixa assim. Mas os seus filhos não precisam passar por isso. Alguns de nós aqui receberam herança para continuar, alguns de nós não.
tiveram que cavar poços, amém? Mas agora que você está entendendo o que é herança, querido, você pode deixar sim uma herança para os seus filhos espirituais e física, porque também não adianta você deixar uma herança com dívida, uma herança que não foi remida. Você pode deixar coisas que não foi remida no espírito, e seus filhos vão desfrutar disso por um tempo, e depois vão perder de novo, e eles vão ter que começar tudo de novo. Por quê? Porque coisas que não foram remidas, elas se desgastam, amém? Amém? Agora, se você deixa uma herança remida, coisas vêm e vão e nunca se acabam na vida deles. Há um ditado no mundo que diz que se o homem até os 40 anos ele não adquiriu nada, a probabilidade dele não adquirir nada depois dos 40 é muito grande. Então tem homem em depressão aí com 40 anos porque não tem uma casa para morar, um carro para andar, e não está no emprego ainda fixo. Então ele está apavorado porque ele já está no índice. Ele faz parte dessa pesquisa negativa, que para mim é do inferno. Porque se você olhar biblicamente, a maioria dos homens que Deus usou com maturidade foi depois dos 40, salvo Jesus e José, que começou com 30 anos. Então fica tranquilo aí, quarentão. Fica tranquilo. Antes de trabalhar para deixar coisas materiais para o seu filho, deixa um legado espiritual. Deixa um coração correto para eles, deixa um caráter correto a eles, amém? E seus filhos vão ter mais herança do que muita gente. Se você conseguir deixar os dois é melhor, mas se você tiver que escolher, deixa o caráter do Senhor, deixa a vida que o Senhor colocou em você. A maioria de nós, irmãos, teve que recomeçar. A maioria de nós passou tempo plantando, arrancando, destruindo, arruinando e derrubando. Mas os nossos filhos não precisam passar por isso, eles podem plantar e edificar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mas às vezes não, a gente, porque não desfrutou de nenhuma herança, quando o filho começa a crescer, diz: não, vai ter que pagar o preço que eu paguei. Não! Tem uma cabeça de pai, pelo amor de Deus. Tem uma cabeça de pai. Vai ter que sofrer o que eu sofri? Não vai não. Essa não é a mentalidade de um pai que está deixando os limites corretos. Não remova os limites que seus pais deixaram, porque pais, ele trabalha para isso, para deixar proteção, direção, limites e herança. Amém? Quem aqui tem quase 50 anos sabe o que eu estou falando. Tem um tempo na sua vida que você já não pensa mais em você. É ou não é? Você já está pensando no que da faculdade do filho, já está pensando nas coisas que você vai deixar a eles, você está desfrutando. Está errado isso, pastor? Não, querido, não está errado não, é bíblico. É bíblico. Agora deixa Deus governar, deixa Deus no meio dessa herança. Pais que colocam isso para os filhos, proteção, direção, limites e herança, deixa isso. Tem um texto da Bíblia que diz, Mateus 5, 3, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é o pobre de espírito? É aquele que tem uma gratidão contínua. Um homem que é pobre de espírito, irmão, ele tem um coração agradecido, ele sabe que tudo que acontece na vida dele tem a mão de Deus. O pobre de espírito não é espírito de pobreza. Pobre de espírito não é ter espírito de pobreza, porque o cara pode ser rico e ter um espírito de pobreza, ser avarento. Pobre de espírito é a pessoa que tudo que vem na mão dela pode ser uma bala, ela sabe que foi Deus. Ela tem um coração agradecido continuamente. E não importa se ele mora em Alphaville ou em Alfavela, não importa se ele vai trabalhar de Ferrari ou de coletivo em Itajaí, a cor é a mesma, é vermelho. Para ele não importa, ele tem um coração agradecido, porque ele aprendeu a viver no lugar que Deus colocou ele. O pobre de espírito, irmãos, ele pode morar numa mansão ou num barraco. Se ele é pobre de espírito, se ele tem um coração agradecido, ele sabe que os grandes negócios que ele está fechando foi Deus quem deu, e aquele dinheiro que ele achou foi Deus que deu. Às vezes o cara acha dinheiro, quem aqui já achou dinheiro e procurou o dono? Não era de ninguém, pastor.
Não tinha nome. O pobre de espírito, ele tem um coração de gratidão contínua. Ele reconhece que todas as bênçãos da sua vida é totalmente fruto da graça de Deus. O pobre de espírito, ele não atribui méritos a ele, ou seja, ele sabe que tudo que ele está fazendo, ou conquistando, ou herdando, Deus está por trás, pela frente, por cima, por baixo de tudo. É Deus quem está fazendo. O pobre de espírito, ele pensa nisso, irmão. Ser pobre de espírito não é ter um espírito carente, mas dependente. Não é ter um espírito merecedor, mas reconhecedor. Você reconhece que é Deus em tudo que você faz. Amém, irmãos? Isso é ser pobre de espírito. É diferente de ter um espírito de pobreza, um espírito de pedinte, um espírito de miséria. Por quê? Porque ninguém nunca destravou o seu coração e destravou a sua mente para depender de Deus. Sempre está dependendo de alguém. Uma pessoa pobre de espírito, ela depende de Deus, e Deus vai usar pessoas para abençoá-la. Ela não depende de pessoas. Quando você olha para pessoas esperando delas receber alguma coisa, você não é pobre de espírito, você tem um espírito de pobreza. Quando nós olhamos para as pessoas esperando delas receber algo, nós não estamos entendendo o princípio de Deus, o princípio correto de Deus de ser pobre de espírito. A pobreza espiritual é o resultado de nós rejeitarmos o processo de nos tornarmos pobres de espírito. Como é que eu me torno? Eu me torno pobre de espírito? Sim, se torna. Como? Tendo um coração agradecido continuamente. As suas orações são mais de agradecimento do que de pedir sancha, como a gente diz aqui no sul. As suas orações são sempre agradecendo: Senhor, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pela chuva, Senhor. Senhor, obrigado por isso, obrigado. Pastor, mas não é hipocrisia, não. É reconhecimento, é reconhecer que Deus está no controle de tudo. E se tem alguma coisa errada acontecendo ao meu redor, a culpa nunca foi dele, sempre foi minha. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz em Provérbios 21, 31, diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem batalha, prepare o cavalo para ir para a guerra, mas saiba que quem dá a vitória na guerra é o Senhor. Você faz a sua parte, que Ele faz a dele. Ele não está dizendo para você ficar em casa assistindo televisão e dizendo: Deus, obrigado, que horas que vai chegar a bênção, Senhor. Não, não é isso. Ele está dizendo: o cavalo se prepara para a batalha, você prepara o cavalo para a batalha, mas quem dá a vitória do cavalo que você preparou para a batalha é Deus. Amém, querido? É Pai. Aleluia. Cutuca o irmão que está do seu lado, diz assim: vai preparando o cavalo, mas quem dá essa vitória é Deus. Muitos herdaram muitas bênçãos espirituais. Tem gente, irmão, que está debaixo de bênção espiritual e material, mas não deixaram nenhuma herança, nem espiritual e nem material para ninguém. Olha que eu nem sou pregador de prosperidade, eu nem sei fazer isso. Mas a igreja precisa mudar a sua mente, irmãos, porque esse espírito de pobreza, ele vem sendo traduzido como humildade, e isso não é humildade. Eu vou ser franco para você, me perdoe. Não me perdoa não. Eu tenho lidado com mais pessoas soberbas que são pobres do que soberbos que são ricos. Deixa eu te falar uma coisa: ter um espírito de pobreza não é ser humilde. Ser pobre de espírito é ser humilde, porque não é o que você tem na mão que diz quem você é. Você precisa saber quem você é em Deus, ou no monte ou no vale, ou na altura ou na profundidade. Isso é um casamento, irmão. Quando você casou, o que é que foi dito? Na saúde ou na doença? Na prosperidade ou na adversidade? É ou não é? Você tem uma aliança, é ou não é? É no dia bom e no dia ruim. Então, querido, viver uma pobreza espiritual é resultado disso. Pessoas receberam herança espiritual, mas não administraram essa herança espiritual.
foram vulgarizando as coisas que receberam do Senhor como graça. Irmão, fala a verdade, você sabe disso. Quantas pessoas já passou na sua vida e destravou, deixou uma chave na sua vida? Alguém que liberou uma palavra, fez uma oração, alguém que deu uma profecia, e você pegou aquilo e trabalhou muito melhor do que a pessoa que te liberou isso. É ou não é? Por quê, irmãos? Por que parece que dá certo para uns e não dá certo para os outros? Será que Deus ele está equivocado na escolha? Será que Deus ele faz acepção mesmo de pessoas? Ah, vai ver, Deus tem os seus queridinhos. Não, irmãos, é que tem uns que eles pegam uma semente, eles não estão nem aí para ninguém, eles não param nos obstáculos, eles não estão de mal com a vida, não estão de mal com ninguém. Aleluia, a vida deles é dirigida e diligente. E tu viste um homem diligente? Diante de reis ele será posto. São homens que pegam uma semente. Tem pessoas que passaram na minha vida, irmãos. Quando eu estava lá tentando sair das drogas, quando eu estava lá tentando acertar minha vida, ser um bom marido, ser um bom pai, pessoas que passaram na vida da gente e ativaram uma chave, deixaram algo na vida da gente, e aquilo soou com tanta verdade que a gente pegou aquilo e trabalhou muito melhor do que a pessoa que nos liberou a palavra. Porque palavra, ela tem vida, ela vai ter vida na sua vida se você, dependendo do nível de respeito, de valorização que você dá a ela. Tem pessoas que recebem uma palavra e porque elas estão olhando para quem deu a palavra. Eli estava desviado, mas ele liberou uma palavra sobre Ana, e Ana pegou a palavra e foi para Siló. Eu quero dizer que o recipiente pode estar desviado, mas a palavra nunca está desviada, irmão. Aleluia. O problema é que nós estamos olhando para quem estamos recebendo. Talvez se vier um pregador, o espiritual, uau, e virar algumas piruletas aqui no altar e der uma palavra, a gente recebe. Mas daí veio o irmão Joãozinho que não deu certo na vida. Não interessa, mas parece que Deus faz as coisas para a gente não acreditar mesmo, para ver se a gente produz fé, sem contar com nenhuma força externa, sem contar com nenhum adjetivo externo. A gente está sempre olhando para dentro, porque quando alguém libera uma palavra para a gente, irmão, às vezes a gente não valoriza, porque você olha para a vida da pessoa e diz: essa pessoa aí não podia estar nem pregando isso. Não podia mesmo, mas vai que Deus está fazendo para confundir você. Por isso que a Bíblia dá autoridade para você julgar o profeta, mas nunca a profecia. Ou melhor, é o contrário, dá autoridade para você julgar a profecia e nunca o profeta. Ele pode estar falando uma besteira, mas Deus não me dá autoridade para julgar ele. O que é que eu aprendo aqui? Que a gente precisa aprender a administrar o nosso mundo interior. Porque tem coisas que Deus falou com a gente, que parece que a gente só dá valor quando a gente está passando por aqueles momentos. Porque se você está aqui, está indo por aqui, alguém diz: não é por aqui, é por aqui, ó. Aí você diz: não, está doido, esse cara está doido, tudo está indicando por aqui. A gente só valoriza as coisas quando a gente precisa delas. Quem aqui já guardou uma pilha e precisou dela no meio da semana e não sabe onde colocou? Eu precisei de uma ontem. A gente só valoriza o que quando a gente precisa. Por isso que é bom a gente guardar em alguns depósitos algumas coisas que a gente precisa delas e a gente vai precisar delas. Coisas que você diz que agora são pequenas, lá na frente você vai ver que não eram pequenas. Porque no momento certo elas se tornam coisas grandes nas nossas vidas.
Coisas pequenas aplicadas no tempo certo, elas se tornam coisas grandes na nossa vida. Muitos filhos herdam riquezas espirituais, mas a má administração dessas riquezas espirituais, a vulgarização dessas riquezas espirituais, começa a levar as pessoas a viver uma pobreza espiritual. Irmão, todas as escolhas sábias, elas são oriundas de um coração saudável. Por isso que o Senhor diz: filho meu, dai-me o teu coração, porque as escolhas que você vai ter que fazer, elas vão sair do seu coração. Amém? E a Bíblia diz que o coração é enganoso, por isso que o Senhor diz: me dá isso que está te enganando, dá aqui para mim, deixa eu curar seu coração, para que você faça escolhas sábias, porque as suas escolhas vai ser sempre para proteger você. É ou não é? É ou não é, gente? A maioria das nossas escolhas é para proteger a gente. A gente, já pela casa de recuperação, a gente tem o hábito de ler provérbios todos os dias, né? Lá na casa de recuperação tem 31 provérbios, então todo dia se lê um capítulo inteiro de provérbios. No meu tempo era assim: você faz uma roda, lê cada um, e cada um escolhe um versículo para meditar. E até hoje, você acredita que eu acordo de manhã, o primeiro livro que eu leio, Provérbios. O primeiro livro que eu leio é Provérbios. Hoje é dia 31, Provérbios 31. Amanhã é dia 1º, Provérbios 1. E quando é dia 30, só vai até o dia 30, eu leio 2, Provérbios 30 e 31. Todo mês, todo dia eu leio Provérbios. Todo santo dia eu leio Provérbios. E escolho sempre os versículos. A minha Bíblia está marcada em Provérbios, não tem mais onde escrever em Provérbios. E Provérbios é uma dádiva de Deus. E é um livro que nos ensina a fazer escolhas certas. Agora, é até irônico falar, porque foi escrito por Salomão, que no final fez escolhas erradas. O cara libera tanta palavra certa, e no final começa a tomar decisões erradas. E é interessante falar de Salomão, porque ele escreve 3 livros muito relevantes na Bíblia. Ele escreve Cânticos, escreve Provérbios e escreve Eclesiastes. Cânticos é um livro romântico. Ó, noiva minha, pomba minha, o teu lábio é assim, desse jeito, teus seios são como o da gazela, tuas pernas são como... Fala disso tudo aqui. Tem até um amigo nosso que um dia parou na frente de uma senhora. Foi verdade isso, irmão. Ele disse: irmã, Deus vai falar com a senhora aqui, uma senhorinha. E aí ele abriu o Bíblia, abriu logo em Cânticos. Tua boca é como um favo de mel. A irmã olhava assim, uma senhorinha dos 70 anos. E ele disse: teus seios são como o da gazela. E tua... Viu, irmão? Deus está falando com a senhora. Fechou a Bíblia e saiu de medo, correndo. E a irmã dizia: que romântico. Depois ele contou isso para nós, foi terrível. Quando Salomão escreve Cânticos, ele é novo, garotão. Salomão apaixonava fácil, né? Ele tinha 1000 esposas. Eu fico imaginando Salomão com 1000 mulheres. Deveria dar muita confusão no Hades de Salomão, né, irmão? Ele tinha 300 esposas, 700 concubinas. E saiu do palácio e ainda se apaixonou pela sulamita. Olha, o homem apaixonava fácil. É um negócio extraordinário. E você olha para Salomão, quando ele é novo, ele escreve Cântico dos Cânticos, está apaixonado. Depois, na sua maturidade, ele escreve Provérbios. No final da vida, ele escreve Eclesiastes, que nós consideramos como um livro de arrependimento. Ele começa a falar dele mesmo. Ele diz: conheço um homem que aplicou o seu coração em buscar sabedoria. E Eclesiastes, você percebe que ele está dando diretrizes de um homem que usa errado a sabedoria de Deus. E sabe como é que ele termina Eclesiastes? Ele diz assim: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e tu diga: não tenho neles contentamento. Sabe o que o Senhor está dizendo? Desfrutar a vida com Deus, garotão, é agora. Agora que você tem que desfrutar a vida com Deus, para quando vier os dias maus. Dias maus, pastor? Que dias são esses? São aqueles dias que você acha que nunca vai vivê-los.
São os dias quando a enfermidade bate na sua casa, quando a dor bate, quando a perda bate, quando a necessidade bate. São dias maus que você acha que só acontece com os outros. Mas se nós estivermos preparados agora que você é garotão, cara, agora que você é trintão, quarentão, vintão, cinquentão, agora que você pode dar a sua vida ao Senhor, dedicar a sua vida a Deus, gastar tempo com isso, Deus está dizendo para você hoje, agora, seja diligente agora. Eu quero te colocar entre reis, entre governantes. Agora é o seu momento. Não obedeça a lei da vida, que diz: vai viver a tua vida, vai desfrutar, aproveita a vida. Os dias maus vão chegar na sua vida um dia. O seu momento é agora, os seus dias são agora. Porque quando os dias maus baterem na tua porta, tu vais dizer: o Senhor é comigo, é o Senhor é quem me guarda. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando bater os dias maus na tua casa, você vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que faltem os produtos da vide, ainda que os campos não produzam o alimento, todavia eu me alegro no Senhor. Os dias são proveitosos hoje. Não retire os marcos antigos. Viva e seja feliz. Esses dias eu estava na cadeira do dentista, lá arrumando meus dentes. O meu recorde na cadeira do dentista é 5 horas e meia, fazendo implante. Me lembrei da minha mãe quando dizia: vai escovar esse dente, meu filho. Não fuma que estraga os dentes, meu filho. Come tudo que você quer agora, bebe tudo que você quer agora. Afinal de contas, tem que viver. Afinal de contas, a vida é uma só, tem que aproveitar. Quem vai viver uma eternidade, cara, eu vou dizer uma coisa para você: vai aproveitar e muito. Vai aproveitar e muito. As suas escolhas vão levar você para perto de Deus ou para perto do inferno. Salomão escreve Eclesiastes. Sabe como é que ele termina Eclesiastes? Ele diz: a conclusão de tudo é: teme a Deus e afasta-te do mal. Provérbios é interessante porque sempre em Provérbios tem uma promessa e uma advertência. O homem diligente será colocado entre os grandes. O que é um homem diligente? Um homem diligente é aquele que trabalha com gosto, com dedicação, é ligeiro, rápido de raciocínio, agencioso, aplicado, ativo, dedicado, zeloso. Essa é a hora que você deveria dizer amém. O Senhor diz assim: ó, se você for diligente, eu vou te colocar diante dos reis. Se você for zeloso, eu vou te colocar diante dos reis, diante dos governantes. Se você for ativo, se você for justo, se você trabalhar com gosto, com dedicação, aleluia. Tem gente que está esperando chegar no céu para perguntar quem inventou o trabalho. Foi Deus que inventou, cabeção. Quem quer você na preguiça é Satanás, improdutivo, inconsequente, alguém que não está nem aí para a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não vai me levar não, vida, eu vou levar você. Ah, mas eu estou seguindo o meu coração. Não siga seu coração, dirija ele. Diga para o seu coração: você vai servir a Deus, meu coração, com a minha mente, com a minha alma, com tudo que eu sou. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga seu santo nome. Aleluia, aleluia. Alguém levante a mão e diga aleluia.
Bendize a minha alma ao Senhor e tudo. O Senhor disse: se você for diligente, eu vou te colocar diante de grandes. E aí quando eu chegar lá, o que é que eu faço? Ele diz: põe uma faca na tua garganta. Quando Deus te levantar, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se você se tornar um grande empresário nessa cidade, no teu ramo, você for o maior da cidade, o maior do estado, se Deus tornar o seu ministério grande, se Deus tornar você grande no meio dos grandes, e quando eu estiver lá, o que eu faço? Põe uma faca na tua garganta, ele disse. Põe uma faca aí, na tua garganta. Porque pessoas diligentes, elas nasceram para influenciar reis, não para serem influenciadas. Elas nasceram para governar governantes, não para serem governadas por eles. Aleluia. Não importa quem está sentado na cadeira, importa é quem está governando. Quem sentava na cadeira era Nabucodonosor, mas quem governava era Daniel. Nabucodonosor tinha o trono, Daniel tinha uma janela aberta para Jerusalém. Aleluia. Se você é um homem diligente, Deus vai te colocar diante dos grandes. E quando eu chegar lá, o que é que eu faço? Influencie, põe uma faca na sua garganta. Põe uma faca aí, irmão. Meu Deus. Mas tem uma advertência, eu vou te colocar diante dos grandes. A advertência qual é? Põe uma faca na tua garganta. Por quê? Porque o homem tem a tendência de desejar coisas materiais que Deus não quer dar a eles. O homem tem a tendência de desejar coisas que Deus não deu a ele. E essa tendência de desejar o que Deus não deu para você, pastor, isso é cobiça. Irmão, o mal da cobiça não é desejar o que não se tem, é desejar o que não se precisa. Cobiça não é desejar o que não se tem, porque você vê uma coisa e diz: puxa, eu gostaria de ter, mas você precisa. Não, então para quê? Isso é cobiça. Quando Deus te levantar e botar você no meio dos grandes, porque Deus quer fazer isso? Claro que Ele quer. Ou você acha que Deus não queria que os juízes cheios do Espírito Santo fossem os formadores de opiniões e de leis da nossa nação? Você não acha que Deus não gostaria que todos os advogados, todos os governantes, todos os juízes e promotores fossem homens cheios do Espírito Santo? Por acaso você acha que Deus não queria que o presidente, que o governador, que os prefeitos, os vereadores fossem homens cheios do Espírito Santo? Claro que Deus queria. O problema é que quando se chega nesse lugar, Deus diz: põe uma faca aí, porque eu estou te levando para lá para você influenciar corações. Amém? Pega essa aí, rapa, no teu espírito. E você que tem um chamado, pega essa daí, porque eu acredito que é um chamado, não é uma ambição. Eu acredito nisso, Lapa, é um chamado, não é ambição. Eu acredito que quando Deus te dá chamado, você tem que fazer o que Deus chamou você para fazer. E se você fizer boquinha, Ele te leva. Quando Deus te colocar no meio dos grandes, põe uma faca na tua garganta para não perder a influência. Não deseje seus manjares, diz a Bíblia. Escuta aqui, prega. Quem aqui prega o Evangelho? Quem aqui canta na igreja, canta no banheiro, canta? Quando Deus começar a abrir algumas portas para você ir ministrar, para você ir pregar, põe uma faca na tua garganta. Amém? Amém? Põe uma faca na tua garganta. Não cobice o que não é seu, o que Deus não tem para você. Amém? Olha o que diz Provérbios 18, versículo 9. Abre a sua Bíblia comigo, querido. Você está aqui comigo? Então dá um oi para quem está do seu lado e diz assim: fica aqui, irmão. Olha o que diz Provérbios 18, versículo 9. O negligente na sua obra é irmão do destruidor,
Enquanto o diligente é colocado diante de governantes, o negligente é destruidor. Negligente, o que é isso? É desleixado, desatencioso, frouxo. Um dos sinônimos de negligente, lê no seu dicionário em português, é frouxo. É cara que muda de palavra toda hora. Maria vai com as outras, não tem princípios, não guarda seus princípios. Não seja negligente. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, ele está dizendo até sobre o dom. Ele diz: Timóteo, não despreze o dom que há em ti, a qual foi te dado por imposição de mãos. Não despreze isso, porque negligente é assim, irmão. Se ele despreza coisas materiais, se ele não valoriza coisas pequenas, ele vai desvalorizar também as coisas espirituais. Deus vai dar dom, ele vai brincar com os dons. Deus vai dar ministérios, ele vai brincar, vai usufruir do ministério. Negligente, ele não sabe discernir o que é espiritual e o que é material. Irmãos, se pessoas não são fiéis em coisas materiais, elas não serão em coisas espirituais. Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Se nas riquezas ilícitas fossem fiéis, quem vos dará as verdadeiras? Não tem como. Por isso que Deus nos dá algumas coisas nas mãos para ver o que é que a gente faz com elas. Se você é generoso com coisas materiais, certamente Deus vai te confiar coisas espirituais. Eu sempre achei que se eu fosse um homem espiritual, Deus ia me dar coisas materiais. E é justamente ao contrário, gente. Lucas capítulo 16, versículo 10 e diante, não precisa ler não. Diz que aquele que não é fiel nas riquezas ilícitas, Deus não lhe confiará as verdadeiras. Se nós somos negligentes com coisas que Deus coloca nas nossas mãos para administrar para Ele, nós também seremos negligentes com coisas espirituais. Por isso nós não podemos, irmão, nós não podemos ser desatencioso, desleixado com as coisas. Tiago também fala em capítulo 1, versículo 23, ele disse: olha, o homem que ouve e não é um executor da palavra, é como a onda do mar, que vem com aquela impetuosidade, bate, blum, e depois volta, passou. Nós temos que ser negligentes, não, diligentes. Nós temos que ser diligentes nas coisas de Deus, irmãos. Zeloso. Proteger as coisas santas. Irmãos, coloca uma faca aí na garganta. Se somos atraídos por coisas que não temos, ou pior, se somos atraídos por coisas que não precisamos, cobiça é isso, é desejar algo que não se precisa. Essa é uma hora da igreja brasileira ser simples. A igreja nunca teve tantos recursos como ela tem agora. A igreja brasileira, eu falo uma igreja no geral. A igreja tem prédios modernos, lindos. Quem mais ocupa espaço na TV brasileira hoje são as igrejas. Só que tem muitas coisas que não valem mais a pena. Nós precisamos voltar a ser simples. O que é ser simples? É eliminar tudo que é desnecessário. Tem coisa desnecessária que não precisa mais. Nós precisamos voltar a ser diligente nas coisas de Deus, nas pequenas coisas. Se nós não formos pais que coloquem limites agora, nossos filhos não terão uma proteção adequada, querido. Eu comecei esse texto lendo, dizendo: não retire os limites que os seus pais colocaram. Pais negligentes geram filhos inconsequentes. E é impossível lembrar de pai diligente e não lembrar de Eli, que foi negligente com seus filhos.
Deus teve que levantar uma geração, a geração de Samuel, fora da casa dele, porque ele não conduziu seus filhos para o propósito de Deus. A Bíblia diz que Samuel ouviu a Deus de madrugada. E por 3 vezes ele foi procurar Eli, ele disse: não, fica tranquilo, está acontecendo o seguinte, você está ouvindo a Deus. Quando Deus falar de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Irmão, que terrível isso. Mas por que Samuel estava ouvindo a Deus? Porque Deus ouviu Ana. Uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Uma geração que ouve a Deus. Se nós queremos que os nossos filhos ouçam a Deus, Deus tem que ouvir a gente. A gente diz: Deus fala com meu filho, e Deus diz: fala você comigo então. Deus fala com os meus filhos, e Deus diz: fala você comigo. Porque uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Se nós queremos que nossos filhos sejam diligentes, talvez a maioria de nós, irmãos, a maioria de nós que está aqui nessa noite, que está nos assistindo, a maioria de nós teve que recomeçar de algum ponto. A maioria de nós aceitou Jesus, como se diz no populacho. A maioria de nós aceitamos Jesus já casados, já com uma idade avançada. É ou não é? A maioria de nós começou a ler a Bíblia depois dos 20, dos 30, começou a entender o que era realmente verdade, o que é ter uma vida diligente, porque a gente estava levando a vida, e fomos nos tornando fruto da vida que a gente leva. A maioria de nós, agora nós não precisamos deixar nossos filhos passarem por isso. Se nós formos diligentes, nós vamos colocar marcos para eles, balizadores de proteção, porque amor que não confronta é bajulação. Se nós amamos nossos filhos biológicos e espirituais, nós vamos ter que começar a colocar balizadores de proteção, irmãos, porque senão é um amor hipócrita, é um amor de bajulação. Isso acaba, é amor da carne, e amor da carne, quando a carne fica feia, acaba. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, dizer: Senhor, fazer o que Ana fez. Senhor, se tu me deres, eu te devolvo. Se tu me der um filho, eu te devolvo. Se tu me der isso, é teu, eu vou usar para a tua glória. Isso é teu, Senhor. Irmão, e por que Deus que falou direto com Samuel? Porque Deus, eu posso estar equivocado, e vocês julguem isso, me corrijam, mas eu vejo que nesses dias, Deus quer ministrar direto a uma geração que está sendo entregue para Ele. Deus está ministrando diretamente com uma geração, pastor Wilson, que está sendo entregue para Ele. Por muito tempo a igreja atraiu pessoas com presentes. Essa geração, Deus quer falar com filhos que estão sendo entregues para eles. Coisas que foram dadas para nós, filhos que foram dados ao Senhor, é seu. É do corpo, é do reino, é da glória do Senhor. Não é nosso, Senhor. Nós não temos direito nisso. Filhos que Deus não precisou conquistar. A maioria de nós que estamos aqui, Deus precisou conquistar. E como era bom você ir na igreja quando o pregador fazia uma promessa e dizia: olha, hoje Deus vai te abençoar. Aí a gente pensava: puxa, ainda bem que eu vim hoje, porque hoje Deus vai te abençoar. Nós somos uma geração que Deus teve que prometer presentes, teve que dar coisas, mas eu acredito que se nós formos diligentes na nossa geração, nossos filhos não vão precisar passar tudo que passamos. Amém. A maioria de nós, muitos de nós somos consagrados a ídolos, muitos de nós somos consagrados a demônios, fomos dados como ofertas em muitas religiões. Muitos de nós, é ou não é, irmãos?
nossos filhos não vão precisar passar isso, porque já estão sendo entregues a Deus. Quando nós apresentamos essa menininha aqui hoje, você já apresentou, está dando para Deus, está consagrando. Quando você unge com óleo, você está dizendo: isso já tem dono. Agora só cabe aos pais agora ser diligentes, para que essa menina tenha um modelo que quando ela sair de casa, ela veja a diligência dos pais, e ela queira casar com um homem igual o seu pai, e a menina e o menino queira casar com uma mulher igual a sua mãe, porque esse é o modelo original de Deus, é a família, irmãos. Que o menino não vai ter que ligar a televisão e buscar na novela das 8 um modelo para se casar, que a menininha não vai precisar ligar a televisão para buscar um modelo de homem adequado para se casar, não, porque os modelos estão dentro de casa. Se os pais forem diligentes, os filhos não serão inconsequentes. Então, nesses dias, nós precisamos pensar nisso. E quando nós entramos numa igreja, numa congregação, e nós participamos daquela reunião, participamos de uma igreja, eu estou ali, pastor, estou com vocês. Às vezes a gente encontra gente da rua e diz: pastor, estou lá com vocês. Eu digo: amém. Mas até onde nós vamos? Vamos fazer o quê? Vamos congregar de culto em culto, ouvir uma pregação, depois ir para a cantina comer coxinha? Não, nós precisamos entrar em algum lugar em Deus. Nós precisamos cavar alguns poços que foram entulhados pela religião. Nós precisamos desentulhar alguns poços que foi. Põe uma faca aí na sua garganta. Eu gosto muito de um texto, irmãos, e cada vez que a minha mente quer me roubar do Senhor, eu lembro dele. 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa palavra mundo é o cosmos, não tem nada a ver com as pessoas, com a terra, porque eu amo a terra. Deus deu a terra para mim cultivar, Deus deu a terra para mim lavrar, Deus deu a terra para mim governar. Deus não está falando da terra, está falando do cosmos. O que é que significa cosmos? É o mundo, é a organização constituída, apta, harmoniosa, ordem, governo, ornamento. Cosmos tem a ver com decoração, tem a ver com adorno, com arranjo. É um sistema que funciona sem a influência de Deus. Isso é o mundo que Deus está dizendo. Não ame esse mundo que não tem a minha influência. Agora a terra eu amo. Amém? Eu amo a terra, eu amo Itajaí, eu amo a minha terra. Eu ando nas ruas de mãos levantadas orando, eu ando de carro chacatararabará. Às vezes eu lembro de algum lugar, porque eu moro aqui, eu tenho 49 anos, eu nasci aqui. E às vezes eu estou passando em algumas ruas que eu lembro de alguns episódios do passado. Na hora, às vezes eu paro o carro e até oro: Senhor, me perdoa, nesse lugar aconteceu isso. Senhor, eu vim aqui remir esse lugar, Senhor, me perdoa. Aleluia. Nós somos chamados para remir a terra. O amor que Deus diz que para você não amar o mundo é não amar o cosmos, esse mundo sistematizado sem a influência divina, sistema que funciona sem a influência divina, e o pior, ainda trabalha contra os propósitos do reino de Deus. Isso é que é terrível. É um mundo que ainda trabalha, e parece que ele sabe, se você é de Deus, parece que tudo fica mais difícil para você. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou para os seus discípulos em Mateus 16, ele diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele está dizendo: se você ganha o cosmos, você ganha toda a influência nesse mundo e você perde a sua alma, não adianta. Eu te chamei para governar sobre esse sistema, para governar sobre esse mundo. Você está acima disso tudo, e se Deus te levantar, você está acima da corrupção do comércio, da balança enganosa. Se Deus te der comércio, você está acima disso. Não se mistura com isso, você está acima disso.
você foi chamado para governar sobre isso. Se Deus te deu indústria, te deu negócio, você está acima dessa negociação corrupta. A Bíblia diz que Satanás caiu pela multiplicação dos seus comércios. E se Deus, e eu tenho comércio, você está acima desse governo sistematizado, sem a influência divina. Deus te chamou para governar territórios, governar sobre eles. Amém. Nós precisamos aprender, irmãos, que nem a carência, nem a abundância financeira são a medida precisa da nossa espiritualidade. Você pode ter ou não ter, você pode ter sido chamado para ter e chamado para não ter. O medidor, o aferidor de medida da sua vida espiritual não é o carro que você anda. Se você é pobre de espírito, não importa, irmão. Você pode andar de avião e ter seu nome estampado nele, porque para Deus um avião e uma bicicleta têm o mesmo valor. Não são as coisas que definem você, são o nível de influência divina que Deus pode contar com você para influenciar o lugar que Ele te colocou. Aleluia. Deus te colocou sobre tudo isso, meu irmão. Aleluia. Deus te colocou no seu ramo para remir esse ramo. Um bom espiritual é aquele que é um bom humano. Foi isso que Jesus veio. Ele veio, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para ser um bom humano no nosso meio. Ele foi um bom humano, foi um bom homem. Ele não foi um bom Deus em nosso meio. No nosso meio ele foi um bom homem, um homem perfeito. Meu Deus, um homem que deixou a sua glória para ser um bom humano. Ah, meu Deus, toda vez que você estiver disposto a deixar a glória que Deus te deu para ser um bom humano, só um bom humano, um bom homem. Por isso, na eternidade nós vamos ter muitas surpresas. Na eternidade nós vamos ter surpresas. Talvez a primeira surpresa que você vai ter, você vai chegar na eternidade e vai dizer: meu Deus, quem eu pensei que estaria aqui não está. A segunda surpresa você vai ter é: meu Deus, quem eu pensei que não estaria, está. E a terceira surpresa você vai dizer: eu estou. Puxa, até eu consegui. Não é que deu certo comigo também? Por isso, não use a religião para doutrinar o amor de Deus. Saia dela, povo meu. Saia dela e viva uma vida de amor, que tudo pode, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Esse é o amor que eu conheço, é o amor que eu quero viver. Eu já vou para o final, mas deixa eu dar mais algumas diretrizes aqui que Deus está falando no meu coração. Usar as ferramentas do reino errado. Comigo, 1 Samuel capítulo 8. Santo.
aleluia. 1 Samuel capítulo 8, olha o que diz, versículo 5, versículo 4. Então os anciões de Israel se congregaram, vieram a ter com Samuel em Ramá e disseram-lhe: estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que governe como o tem todas as nações. Porém estas palavras não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo. Deus sempre dá o que o povo quer. É carne que o povo quer, então come até sair pelo nariz. Deus sempre dá o que o povo quer, irmãos. Por isso que eu acho que esse evangelho de facilidade, quem deu foi Deus. É isso que vocês querem, o evangelho sem força? Pregadores irresponsáveis, famílias irresponsáveis, é isso que vocês querem? Então pega. É carne que vocês querem, vocês não querem mais o meu pão que desce do céu, vocês querem carne, então peguem, comam. Se o povo quer, Deus dá. Para deixar claro uma coisa, foi vocês que pediram. E o povo disse: dá-nos um rei, nós queremos ser igual a todas as nações. E se você ler, Deus diz: ouve a voz do povo, porque eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. E aí Deus começa a dar uma lista: olha, diga para eles que os reis vão ter direito nos vossos filhos, eles vão empregar os seus filhos no serviço, eles vão empregar seus filhos para lavrar os campos, para fabricarem as suas armas, vão tomar as vossas filhas para perfumistas, vão tomar as vossas filhas como concubinas, tomarão o melhor da vossa terra, das vossas sementes, vocês serão servos desse rei. E o povo disse, olha o versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ser iguais a todas as nações, e nós somos diferentes. Deus chamou a igreja para ser diferente de tudo que já imaginou e já existiu na face da terra. A igreja deveria ser a única constituição constituída por Deus e ser diferente de tudo. E aí a gente achou que ser diferente de tudo era botar roupa diferente, era usar uma maquiagem diferente. Não, nem maquiagem, pelo amor de Deus, não usa, porque tem que ser diferente. Era para usar uma roupa diferente, um sapato. Eu vim com sapato diferente hoje, porque no meu caso não é só os pés que são formosos, também é brilhoso. Então a gente achou que ser diferente era botar uma roupa diferente com alguns metros. É ser diferente daquilo que está planejando, construindo, edificando, deixando para a próxima geração. Ser diferente é ter voz do céu na terra. Ser diferente é aplicar o coração para ser diferente. Olha isso. Nós queremos um rei para que nos governe. Esse é o problema. A gente sempre quer alguém que governe sobre a gente, alguém que ore no lugar da gente, alguém que põe a mão na cabeça da gente. É mais fácil. Então quando aparece alguém e diz: põe aqui R$1.000 nesse envelope para Deus abençoar a sua vida, é muito mais fácil ainda, porque agora você pode comprar a bênção. Eles pediram um rei, anota aí: para que nos governe, para sermos iguais a outras nações, para que saia na nossa frente e para que guerreie as nossas guerras. É? Você quer ficar isento da batalha, você quer ficar isento do problema. Esse dia foi engraçado, eu fui almoçar na casa dos irmãos, a gente fez até uma brincadeira. Aí alguém disse: pastor, ora aí que o senhor ganha para isso.
Irmãos, eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para o Senhor. Como essa igreja ajuda a manter a minha casa, me sustenta financeiramente, então eu sirvo mais ela do que qualquer outro lugar. Mas tire essa mentalidade de que alguém está aqui na frente para servir você. Estamos todos juntos aqui para um propósito. Ninguém vai guerrear suas guerras, ninguém vai sair na sua frente, ninguém vai governar sobre você. Você não é escravo, você é filho. Deus disse: Samuel, dá o que eles estão pedindo, agora avisa para eles. Há uma maneira certa e uma maneira errada de buscar promoção e uma melhoria das condições da sua vida, querido. A busca por um rei para ser igual, agora pega isso no seu espírito. A busca por um rei para ser igual a outras nações denunciou o quê? Denunciou que eles queriam um governo com os mesmos valores ímpios. Eles eram governados por Deus, eles não queriam, eles queriam um governo que tivesse os mesmos valores ímpios. Foi uma escolha de Israel. Samuel chorou e disse: Senhor, o Senhor disse: dá, eles estão pedindo. Faz só 70 anos que Israel voltou a ser uma nação, porque sempre ficou na mão dos outros, foi eles que escolheram isso. Sempre andou fugindo de alguém. Por favor, querido, quem te governa é o Senhor, não é nenhuma denominação, não é nenhum pastor. Aleluia, aleluia. Quem te governa é a glória de Deus, a unção de Deus. Aleluia. A busca por um rei para ser igual às outras nações denunciou que eles queriam um governo com os mesmos valores ímpios. Israel neste dia escolheu o que plantou. Semeia na carne colhe corrupção. Agora deixa eu te falar uma coisa: você não poderia usar os meios do sistema mundano e esperar herdar os benefícios do reino de Deus. Você não pode andar no meio de um sistema mundano e querer que os benefícios do reino venham. Os benefícios do reino só venham quando o governo é do reino de Deus. Eu não posso andar com o modelo da terra achando que Deus vai me abençoar com o governo do reino. Os dias são maus, nesse dia nós vamos ter que fazer decisões e escolhas. E o Senhor disse: olha, os reis terrenos, eles vão usar o seu poder e a sua influência para construir seus próprios reinos, aumentar a sua fortuna pessoal à custa do povo. Agora deixa eu te falar, os reis fazem parte do governo de Deus, porque Deus falou, quando Deus falou para Jacó, Gênesis 35:11, ele diz para Jacó assim: o Senhor prometeu a Jacó: reis estarão no meio dos vossos descendentes. Então o sistema de monarquia também era interesse de Deus, mas quando fosse Deus que decidisse, não o povo. Quando é o povo que escolhe, a voz do povo é a voz de Deus, não é não, cabeção. A voz do povo não é a voz de Deus. Os reis que Deus escolhe, eles governam com os valores do céu. Os homens que Deus levanta, eles governam com os valores do céu, não com os valores da terra. Saul era a melhor opção disponível naquele momento, mas seu caráter não deteve de forma apropriada os privilégios e as influências que um rei deveria ter. Por isso que foi dito para ele: mata tudo. Ele trouxe. Foi dito para ele: espera 7 dias. Ele não esperou. Por quê? Porque tem gente que acha, porque recebeu um lugar, Deus colocou no meio dos grandes,
acha que pode decidir por si mesmo. Não, coloca uma faca na garganta. Foi Deus que te colocou aí, é Deus que te dirige aí. Títulos e honras não te dão o direito de desobedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Saul teve preparação para ser rei? Saul apacentava mula. Ele foi escolhido para reinar, diferente de Davi. Davi foi treinado para reinar. Começou com um leãozinho, um ursinho, derrubou um gigante, lutou contra nações. Olha quantas pessoas passaram na vida de Davi, para ele ser um homem segundo o coração de Deus. Davi foi treinado para estar ali. As reações de Davi deram a ele o direito de ser rei. Leões, ursos, gigantes, exército. Foi só isso? Não. Davi teve uma Mical também. Uma pessoa que não reconhece quando você está adorando. Davi também teve um Saul, um líder, perseguidor. Davi também teve um Doeg, que quando Davi fugiu de Saul, foi para a casa dos sacerdotes, e Doeg foi lá e entregou Davi para Saul. Davi também teve um Absalão, aquele filho que você treina, prepara e ele quer tomar seu lugar. Davi também teve um Simei, que é criado na sua casa e depois sai por aí amaldiçoando você. Davi também teve um Joabe, que Davi dizia uma coisa, ele fazia outra. Todos esses treinamentos fazem de você um homem segundo o coração de Deus, amém? Davi deixou uma herança para Salomão. Salomão recebeu pronto, mas perdeu a herança. E aí eu quero parar aqui. Salomão perdeu a herança. E isso é terrível, porque ele deu mais ênfase ao prazer do que ao propósito. Por isso, que se nós não formos diligentes agora como pais e mães biológicos e espirituais, nós vamos deixar a herança para os nossos filhos e não ensinarmos a ele o propósito divino, o propósito eterno. Sabe o que vai acontecer? Quando eles pegarem na mão a coisa pronta, eles vão dar mais ênfase ao prazer do que ao propósito. E todo lugar onde a ênfase é dada mais ao prazer do que ao propósito está destinado à ruína. E é tão interessante, irmão, isso, porque Davi teve uma referência? Não. Quem era a referência de Davi? Era Saul. Era uma boa referência? Não. Mas Salomão tinha uma referência. Você percebe que uma geração que não tem referência, parece que a tolerância de Deus aumenta sobre ela. Agora, uma geração que tem referência, é isso que às vezes eu digo aos meus filhos. Eu digo, vocês estão tendo referência, vocês estão tendo coisas que nós não tivemos. Então Deus não vai ter o mesmo nível de tolerância com vocês do que teve conosco. Deus falou para, cara, isso é tremendo. Deus falou para Salomão assim, ó, eu vou te dar uma sabedoria que nenhum outro homem na terra teve. Deus estava dizendo que Davi também não teve, mas ele disse, mas faz tudo como fez o teu pai Davi. Por isso nós precisamos ser referências nessa geração, irmãos. Referência para nossa casa, referência para os nossos filhos. Não é fácil, porque é terrível você ser referência quando você não teve referência. É terrível você ter que dar uma coisa quando você não teve.
O Mevan é conhecido aí fora como uma casa de paternidade, e a maioria dos nossos pastores não teve referência. Como é terrível você ter que dar uma coisa que você não recebeu, e só tem que aumentar o nível de graça na sua vida. Agora os nossos filhos estão tendo referências, estão vendo a nossa labuta, estão vendo o nosso trabalho, estão vendo o nosso árduo trabalho, estão vendo a gente dizer não ao pecado, fugindo da aparência, às vezes com a corda no pescoço, às vezes pendurado. Os nossos filhos estão tendo referências, coisas que nós não tivemos. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui. Abra comigo o Salmo 67. Diga comigo: governo, poder e influência. Características de um homem diligente. Amém? Olha o que diz Salmo 67, que coisa maravilhosa. Olha o que diz aqui: Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e governas as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Olha isso, olha o verso 7: abençoa-nos Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Se o Senhor nos abençoar, todos vão temer o Senhor. Ele está dizendo: se o Senhor nos abençoar, que coisa linda, né? Sabe o que eles estão dizendo? Nós não estamos pedindo bênção para nós, é para que os outros vejam que o Senhor nos abençoa, e eles temem ao Senhor por isso. Você pode imaginar a bênção do Senhor, de Deus na sua vida, gerando temor ao redor de você? Você pode imaginar a mão de Deus sobre a tua vida, te abençoando materialmente, espiritualmente, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e tudo que está perto de você dizendo: meu Deus, Deus é com ele, Deus é com ela. É para isso que Deus te abençoa, não tem outro motivo. Deus te abençoa para que todos deem testemunho de você, para que todos corram para Deus por causa da bênção de Deus na sua vida, para que eles vejam a marca. E eu vou pedir para os irmãos que cantaram essa música: não é marca da promessa, não, até a marca da promessa serviu para um tempo. Agora, por favor, escreva outra música, meus amigos: a marca da herança. Aleluia! Nós precisamos de uma geração que carregue a marca da herança e não só a marca da promessa. Aleluia, irmãos. Busque a bênção sem abusar da bênção. Alguns de nós recebem a bênção e abusam da bênção. Outros não buscam a bênção. Por quê? Por que não buscam a bênção? Porque tem medo. Porque viram muitos abusar da bênção, abusar do governo, abusar da autoridade. Agora tem medo de crescer. Não tenha medo de crescer, porque você viu outros acontecerem. Quantas pessoas já botaram a mão em mim e disseram: ó, eu não vou cair, eu não tenho medo de crescer, eu não tenho medo de entrar em alguns lugares em Deus, porque eu entendo que a bênção de Deus na minha vida é para dar testemunho às nações, para que as nações temam ao Senhor, para que as pessoas temam ao Senhor. Alguns porque viram pessoas abusarem, agora vamos, porque alguém faz porcaria com o dinheiro de Deus, a gente vai deixar de falar de dízimo? É porque alguém faz porcaria com exibicionismo, a gente vai deixar de comunicar? Não. É porque alguém usa as câmeras para fazer lixo, a gente vai deixar de publicar? Não. Hoje eu falava com Israel, né? Israel, eu dizia: Israel,
Nós sentimos o amor de Deus ali. Eu disse: Israel, você é o líder da comunicação aqui. A comunicação é tão profética quanto o ministério profético do pastor Jackson e do pastor Júnior, porque a forma que nós comunicamos profeticamente determina até onde esse lugar vai. Abracei o Israel e disse: Israel, você é um profeta da comunicação. Nós vamos comunicar profeticamente. Amém? Quando estamos na rádio online, estamos comunicando profeticamente. Na internet é profeticamente. Não é porque pessoas fazem porcarias com a bênção, abusam, usurpam a bênção, nós vamos deixar de usufruir da bênção e de usar a bênção. Somos profetas. Amém, irmãos? Ser abençoado, não sei como você vai receber isso, mas eu vou falar. Ser abençoado é uma das maiores ferramentas de testemunho para que as nações temam ao Senhor. Ser abençoado é uma das maiores ferramentas de testemunho. Agora, discirna comigo: ser abençoado não está falando do que você tem só nas suas mãos. Isso também é muito importante. Ser abençoado tem a ver com o nível de influência que Deus tem em você, o quanto Deus pode usar você para abençoar os outros. Falar da bondade de Deus é uma coisa, irmão, desfrutar dela é outra. Falar da bondade de Deus, desfrutando dela, foi uma coisa que o pastor Fernando falou aqui há uns meses atrás. Eu estava lá nos Estados Unidos, assisti pela internet. Como é bom você falar de Deus quando Deus está presente, porque Deus dá testemunho do que você está falando. Como é bom você falar de bênção e as pessoas verem que você foi abençoado na sua mente, no seu coração, na sua família, nos seus negócios, em tudo que você faz. Como é bom você dar testemunho da bênção de Deus e dizer: eu sou abençoado por Deus. Não tem a ver com a sua roupa, não tem a ver com o seu sapato brilhoso, não tem a ver com a marca do seu relógio, mas tem a ver com tudo que você faz e diz, e Deus está dando testemunho. Aleluia! Como é bom as coisas que você tem, dá testemunho também que Deus está te abençoando. Quando isso tudo é para testemunhar o que Deus é na sua vida, não para você desfrutar sozinho, não para você usufruir sozinho, porque se Deus te dá uma posição de governo, o corpo de Cristo está lá junto. Se Deus te dá uma posição no comércio, o corpo de Cristo está lá. Na indústria, o corpo de Cristo está lá. Se nós vivermos em constante arrependimento, eu vou ler só mais um texto, você me deixa? Só mais um, eu já vou terminar, é porque eu tenho que terminar aqui. Eu sei que já passou do horário, mas Romanos 2, versículo 4 diz assim, versículo 3: Tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Mas para entender o 3 tem que ler o 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, porque tu que julgas faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, pensa que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas e da sua bondade, tolerância e paciência? Olha o que está dizendo aqui, que Deus é tolerante, paciente e bondoso, ignorando que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Sabe por que você se arrepende? Porque é a bondade de Deus que te leva a se arrepender. Não é porque você é bonzinho. Você se arrepende porque a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Você se arrepende porque Deus é bom e misericordioso. A bondade de Deus é que leva os homens ao arrependimento. Agora nós fomos chamados para ser modelo desta bondade.
Nós somos chamados para desfrutar dessa bondade. E como que eu desfruto dessa bondade? Como é que eu desfruto da bondade de Deus? Se é a bondade que me leva ao para desfrutar da bondade de Deus, eu tenho que viver em constante arrependimento. Então eu estou desfrutando da bondade de Deus. Por isso que as pessoas que têm dificuldade de se arrepender, têm dificuldade de expressar a bondade de Deus. Fica de pé comigo. Ó, deixa Deus levantar você, usar você. Sai do seu lugar, irmão. Vem aqui para frente, vem. Vem aqui para frente. Pastor, você não vai perguntar se alguém quer aceitar Jesus? Aceita aí, agora. Hoje não. Hoje você aceita aí. Vem aqui para frente, vem. Põe uma faca na sua garganta. Para desfrutar da bondade de Deus, eu tenho que estar em constante arrependimento, irmãos. Porque senão eu só vou pregar a bondade de Deus e não vou desfrutar. Vem para cá, vem. Nós já vamos terminar. Amanhã a gente continua na ceia. Por isso que pessoas que têm facilidade de se arrepender, olha aqui para mim, pessoas que têm facilidade de se arrepender, elas têm facilidade de desfrutar da bondade de Deus, porque é essa bondade que leva ao arrependimento. Feche seus olhos, me deixa orar com você. Espírito Santo, nós oramos sobre esta palavra que ministramos hoje, Senhor. Oramos para que a Tua palavra crie vida em nosso coração. Nos dá um coração diligente, Senhor, uma mente diligente. Nos dá a condição de viver na diligência, Senhor, de manifestar o verdadeiro amor de Cristo. Nos dá a condição, Senhor Deus, de viver para a Tua glória, viver para o Teu amor, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero deixar essa palavra como um pano de fundo, como um fundamento para o Teu Filho, para que ele vá, Senhor Deus, à sua casa, e tudo aquilo que nós temos negligenciado como pai, como marido, como crente, como pastor, que nós possamos, Senhor, pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, nos ensina a fazer a coisa certa. Nós queremos ser diligentes, Senhor, e respeitar os ambientes de influência que o Senhor nos colocou. Respeitar, Senhor Deus, esse ambiente sem negociação, sem negociar princípio, Deus. Bater o pé, sim, bater o pé de verdade, Deus, e dizer: não, não podemos fazer isso, não podemos andar desse jeito, não podemos andar dessa forma, não. Então nessa noite, Pai, vem com a Tua glória e toca-nos com o Teu fogo, que essa palavra viva dentro de nós, Senhor, reine sobre nós, reine sobre o nosso coração e a nossa mente, Pai. Que Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus.